Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem? A gente começa hoje as nossas aulas online de geografia, já que nesse momento a gente ainda não tem uma previsão de quando poderemos retornar os nossos encontros presenciais. De toda forma, o colégio e nós, professores, profissionais como um todo, permanecemos seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde de manter a quarentena em casa, tá? Então, para que vocês não tenham perda de conteúdo, né, não tenham perda de aula, a gente começa então a enviar para vocês as aulas online, tá? Tô com saudade. Muita. É muito importante que vocês acompanhem essas aulas com a apostila aberta, tá? Eu não tenho uma apostila física aqui, eu não tenho o livro em casa, tá? Mas eu tô utilizando a apostila online que o colégio disponibilizou para mim, então eu tô com a minha versão aberta aqui no meu computador, tá? Então, no momento em que vocês estiverem assistindo esses vídeos, a gente precisa que vocês estejam com a apostila aberta para acompanhar. A gente vai dar continuidade do conteúdo de onde a gente parou. Nós vimos até o módulo 4, né, antes que nós tivéssemos que dar início ao processo de quarentena. Então, essas aulas online, elas vão começar a partir do módulo 5, que foi de onde a gente parou, tá bom? Então, para o oitavo ano, o módulo 5, ele começa na página 302 e vai até a página 319, lembrando que as duas últimas páginas são dos exercícios, tá? O módulo 5 da apostila de vocês chama América Anglo-Saxônica, Formação Territorial e Recursos Naturais, tá? E esse módulo, ele tem 5 objetivos principais de conhecimento, tá? Quais são eles? Eu acho que tá na capa do videozinho, tem o título, né? E esses objetos de conhecimento que eu vou ler aqui junto com vocês, tá? O primeiro é a regionalização do continente americano, características gerais e comuns dos Estados Unidos e do Canadá, Estados Unidos e Canadá, elevados índices de desenvolvimento humano, quadro natural e aproveitamento de recursos naturais e, por último, formação territorial, tá? Todos esses objetos de conhecimento estão na capa do módulo, tá? Então, quando vocês abrirem a apostila, vocês forem lá no módulo 5, América Anglo-Saxônica, né, a formação territorial, você vai ter logo embaixo esses objetos de conhecimento, que é justamente o foco da nossa aula online, tá? Então, a gente vai seguir a ordem aqui da apostila, tá bom? Então, o primeiro é regionalização do continente americano. A gente já trabalhou o conceito de regionalização, né, dentro da geografia. O conceito de região, de regionalização, é um dos conceitos fundamentais da geografia. A gente já trabalhou o conceito e em módulos anteriores a gente trabalhou a questão da regionalização propriamente dita, né? A última vez em que a gente trabalhou isso foi justamente falando sobre as possíveis regionalizações aqui do Brasil. Então, a gente viu que existe uma regionalização do território brasileiro feita pelo IBGE, existe uma regionalização feita pelo geógrafo Milton Santos, que a gente trabalhou em sala de aula. A gente tem uma outra regionalização que é feita pelo geógrafo Azib Absaber. Então, ou seja, a gente pode fazer várias regionalizações de uma mesma área, levando critérios diferentes em consideração, tá? Então, enquanto o Milton Santos, para fazer a regionalização dele, levava em consideração a presença de tecnologia, o IBGE leva em consideração critérios físicos, né? Então, ou seja, você consegue fazer regionalizações diferentes de uma mesma área, porque você considera fatores diferentes para fazer essa regionalização. Então, quando o módulo 5 fala sobre a regionalização do continente americano, ele vai levar 2 fatores em consideração e cada fator vai gerar uma regionalização diferente, tá? Então, na página 304, você tem explicando quais são os 2 tipos de regionalização. A primeira é a regionalização que leva em consideração a localização geográfica, tá? Então, quando a gente divide o continente americano levando em consideração a localização geográfica, você divide o continente em 3, tá? Que é América do Norte,
América Central e América do Sul, né? Você está levando em consideração localizações geográficas partindo da linha do Equador, né? Você tem aí como ponto de início a linha do Equador, o que está acima a América do Norte, o que está abaixo a América do Sul, dando aí uma ênfase importante para a América Central, que apesar de estar acima da linha do Equador, né, um pouco acima da linha do Equador, ela ocupa ali uma região central entre os dois blocos maiores, que é a América do Norte e a América do Sul, tá? Então, esses países pequenininhos ali, se vocês abrirem a apostila, vocês podem acompanhar os mapas. Então, esse conjunto de países que está bem no meio, entre o bloco de cima e o bloco de baixo, a gente chama de América Central, tá? Então, ou seja, para fazer essa regionalização, nós estamos levando em consideração critérios geográficos. Qual é a outra regionalização que a gente pode fazer do continente americano? Ora, a gente pode regionalizar levando em consideração aspectos históricos culturais, tá? Ou aspectos históricos sociais, de formação. E aí você pode dividir o continente americano, se na regionalização geográfica a gente dividiu em 3, nessa regionalização a gente divide só em 2. A gente divide em América Anglo-Saxônica, que é o foco de estudo do módulo 5, e América Latina, tá? Então, qual é o critério que a gente está levando em consideração para dividir em América Anglo-Saxônica e América Latina? Aspectos históricos e sociais, basicamente relacionados ao processo de colonização, tá? Então, ou seja, os países da América Anglo-Saxônica, que são Estados Unidos e Canadá, são países que foram colonizados majoritariamente pela Inglaterra, são países de língua inglesa. Do México para baixo, são países que foram colonizados, tiveram como colonizador países de língua latina. Então, do México para baixo, o México, ele é um país que faz parte da América do Norte, tá? Então, você tem o México na América do Norte, toda a América Central e toda a América do Sul. Então, ou seja, do México para baixo, são todos países colonizados por países de língua latina, tá? Então, do México para baixo, América Latina. Do México para cima, que sobra Estados Unidos e Canadá, América Anglo-Saxônica, tá? Então, essa regionalização sempre vai depender do critério que você está levando em consideração. Então, se você está levando em consideração critérios geográficos, você vai regionalizar em América do Norte, América Central e América do Sul. Se você está levando em consideração critérios históricos sociais, você vai levar em consideração, basicamente em consideração o processo de colonização. Então, você divide em América Anglo-Saxônica e América Latina, tá? O módulo 5, o foco do módulo 5, basicamente, é América Anglo-Saxônica nesse primeiro momento, tá? Então, esse é o primeiro tópicozinho, regionalização do continente, tá? O próximo tópico são as características gerais desses dois países que formam a América Anglo-Saxônica, que é Estados Unidos e Canadá. São países muito próximos, não só geograficamente, mas de economia muito próxima, são países centrais, são países hegemônicos, são países de economias estáveis, são países ricos, desenvolvidos, tá? Então, ou seja, são países que apresentam parâmetros sociais muito próximos, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que alguns não tão próximos assim, mas de forma, nessa caracterização geral que a apostila está fazendo, são esses critérios que aproximam esses dois países, tá? Então, economia, países hegemônicos, são dois países desenvolvidos, ricos, com economia estável, tá? E no tópico de baixo, a apostila vai fazer uma análise entre Estados Unidos e Canadá, levando em consideração o IDH. Nós já estudamos o IDH em outro momento também, então a gente sabe que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice da ONU, da Organização das Nações Unidas, e é um índice que também leva em consideração alguns fatores, né? Então, para você determinar se o IDH, se o Índice de Desenvolvimento de um determinado país é alto ou baixo,
Desculpa, o que você leva em consideração? Tem alguns fatores, nós já vimos isso em sala de aula, então a gente vai levar em consideração a renda, saúde, educação, bem-estar, lazer, serviços públicos de forma geral. Então, enfim, quanto melhor a qualidade desses serviços oferecidos, né, maior o desenvolvimento humano dessa sociedade, tá? Ou de um determinado país. No caso dos Estados Unidos e do Canadá, são dois países que têm IDH altíssimos, tá? A apostila de vocês trabalha com os dados de 2017, ou seja, de 3 anos atrás, tá? Então, nos dados que a apostila está fornecendo de 2017, os Estados Unidos estavam em 13º, tá? Na lista de IDH dos países, e o Canadá estava em 12º. Então, ou seja, gente, é muito importante salientar que quanto mais perto do primeiro lugar, melhor o IDH desse país, tá? Então, se a gente levar em consideração que atualmente a gente tem no mundo mais de 180 países, então você está ali entre os 20 primeiros, é uma ótima classificação, tá? Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, você tem excelentes serviços de educação pública, né? Colégios, ensino primário, ensino fundamental, ensino superior. Você tem, parece bobeira, mas fornecimento de água potável, tá? A água é um item indispensável ao desenvolvimento humano. E ainda que seja muito natural para a gente abrir torneira e ter água em casa, isso para a gente ser muito natural, ser muito normal, né? A gente já cansou de ver em vários módulos que não é todo lugar do mundo que tem acesso, não são todas as comunidades, todas as sociedades que têm acesso facilitado à água potável, tá? Então, você ter acesso à água potável é um dos fatores que caracterizam uma boa colocação no IDH. Não só acesso à água potável, mas também serviço de saneamento básico, isso é muito importante, tá? Principalmente em relação à saúde pública. Se você não tem uma boa rede de saneamento básico, você pode ter aí a proliferação de inúmeras doenças, né? Eu acho que provavelmente a gente já trabalhou isso também em alguns módulos e vocês certamente já viram também nas aulas do Vitor, né? De ciências. Então, são países que apresentam boa qualidade educacional, ensino, como eu disse anteriormente, ensino primário, secundário e nível superior de altíssima qualidade, acesso à água potável, sistema de saneamento básico de qualidade, serviço de saúde, né, de altíssima qualidade, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Só é importante a gente salientar que nos Estados Unidos o sistema de saúde não é público, tá? Isso gera algumas confusões, né? Algumas pessoas tendem a dizer que o sistema de saúde deles é maravilhoso e é público. Não, não é público, tá? É muito diferente do nosso sistema único de saúde aqui no Brasil, que além do SUS dele ser público, ele é um sistema de saúde universal. O que quer dizer esse sistema universal? Que não só nós brasileiros temos acesso, mas se porventura algum turista, algum estrangeiro que veio a trabalho, enfim, alguma pessoa que não seja de nacionalidade brasileira, um mexicano, um japonês, um norte-americano, um filipino, enfim, porventura tiver algum tipo de acidente aqui no Brasil ou se sentir mal, ele vai ter acesso ao nosso sistema de saúde de forma gratuita, tá? Então, além do sistema único ser gratuito aqui, pra gente ele é universal, ele atende a todos. Então, é muito importante a gente salientar que o sistema de saúde nos Estados Unidos entra como um dos fatores que o classifica num bom índice de IDH, mas também é importante salientar que não é um serviço que toda a população tem acesso, tá? Vai ter acesso quem pode pagar, e não é todo mundo, tá? Então, além dessa boa classificação no IDH, tá? Então, assim, os dois países têm ótimas expectativas de vida, né? Se eu não me engano, os Estados Unidos têm uma expectativa de vida de, em média, 79 anos, é bem alta. O Canadá ainda é um pouco mais. Se eu não me engano, a expectativa de vida lá está acima de 80 anos, tá? Então, ou seja, expectativa de vida muito boa, sistema de saúde, sistema educacional, acesso à água potável, rede de saneamento básico, são economias estáveis, né? São países hegemônicos, então tudo isso contribui para o maior desenvolvimento humano, tá? O quarto tópico
dos objetivos de conhecimento falam sobre o quadro natural e o aproveitamento de recursos. O quadro natural, basicamente, é a configuração física do espaço, tá? Então, se vocês olharem o mapa na página 305, você vai ver que tem um mapa de relevo, tá? Então, na parte oeste da América Anglo-Saxônica, a gente tem a formação formação rochosa, né? Formação de montanhas. Isso se dá pelo encontro de duas placas tectônicas, tá? A placa tectônica norte-americana e a placa tectônica do Pacífico. Nós já estudamos também em módulos anteriores movimentação de placa tectônica, tá? Então, a gente já estudou como se dá, né, a formação montanhosa através do encontro de duas placas tectônicas. As placas se chocam, né? Então, quando essas placas se chocam, você vai ter o soerguimento, né, de uma das bordas de uma placa ou de outra, e aí você vai ter uma formação montanhosa, que é o caso aqui da América Anglo-Saxônica, tá? Então, você tem a oeste essa formação rochosa, você tem mais ao centro do território as planícies, tá? Nós já estudamos também a diferença entre planalto, planície, a gente já viu isso em aulas anteriores, tá? Então, você tem mais no meio do território essas áreas mais de planície, e mais próximo ao litoral, pelo litoral do Oceano Atlântico, você tem as planícies costeiras e também a presença de planaltos mais leves, tá? E a gente também já viu em aulas anteriores como que é o aproveitamento de recursos naturais, dependendo do tipo de relevo, dependendo da classificação, dependendo da configuração física de determinado lugar. Então, a gente sabe que tem recursos que a gente não encontra em todo lugar. É a questão, por exemplo, do petróleo. A gente já aprendeu que petróleo você só encontra em bacia sedimentar, né? De estrutura geológica de bacia sedimentar. Você não vai encontrar petróleo em estrutura geológica de escudo cristalino. Então, ou seja, dependendo da formação física, da estrutura física de determinada área, você consegue verificar fornecimento de recursos naturais diferenciados, tá? No caso dessas áreas mais montanhosas, como eu falei, de montanhas mais rochosas, você vai ter a presença, por exemplo, de rios com alto volume de água, né, que podem proporcionar a construção de usinas hidrelétricas. Nós também já estudamos fontes de energia e a gente viu que a gente, por exemplo, não pode construir uma hidrelétrica em qualquer rio, né? Então, precisa ser rios que tenham volumes de água, rios caudalosos, rios com volumes, grandes volumes de água, né, que apresentem esse potencial hídrico. Na parte de planície, você tem atividades como agropecuária, né? Nós já estudamos também a parte de agricultura, de pecuária, então a gente já sabe o que essas atividades significam. Você também tem dentro dessas planícies não só o solo fértil para a produção das atividades agropecuárias, mas também a gente tem a presença de rios navegáveis. Quando a gente estudou meios de transporte, né, vocês assistiram essas aulas ano passado, a gente viu que o transporte aquático ele tem duas modalidades, o transporte marítimo e o transporte fluvial, né? Então, o transporte marítimo é aquele nas águas do mar, nos oceanos, enfim, e o transporte fluvial é o transporte através das águas dos rios, né? Então, você pode transportar não só pessoas, passageiros, mas também carga. Então, dentro do território anglo-saxônico, da América anglo-saxônica, dentro dessas planícies, você tem rios que são navegáveis, tá? Que oferecem a oportunidade do transporte fluvial. Nessas áreas, né, da América saxônica, quais são os recursos minerais mais abrangentes? Tá? Então, você tem a presença do ferro, carvão mineral e manganês. Tá? Também tem a presença de petróleo e a área das planícies também é muito utilizada para a questão do turismo. Você tem paisagens muito bonitas que podem ser exploradas para a área do turismo, tá? Ainda sobre o clima, o quadro natural,
você tem o clima, tá? Então, como é que a gente classifica o clima da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá? Basicamente, predominam, tá, os climas frios. Gente, nós já conversamos sobre isso. Quando a gente fala predomina, não quer dizer que tem só aquele, tá? Então, pode ser que existam outros. Mas quando a gente fala predomina, a gente tá querendo dizer que aquele existe em maior quantidade, tá? Então, o clima que predomina, né, na América Anglo-Saxônica são os climas mais frios, tá? E quais são os 3 fatores que contribuem para esse clima mais frio? Primeiro, latitude, né? Nós já estudamos latitude, longitude, coordenadas geográficas, enfim. Então, a gente sabe que quanto mais longe da linha do Equador, maior a latitude, né? A linha do Equador é o paralelo zero, né? É o zero, e a partir dele as latitudes vão aumentando. Então, quanto maior a latitude, né, você se aproxima mais dos polos, tanto para cima, no norte, quanto para baixo, no sul. Então, quanto maior a latitude, maior a proximidade com essas regiões mais frias. A altitude também, já falamos a latitude, altitude, são coisas diferentes, não esqueçam, lembra dessa aula? A altitude, principalmente nessas áreas de altas montanhas, né? Então, se você está em altitudes maiores, você vai ter a presença de climas mais frios, tá? Quanto maior a altitude. E você também tem a presença de correntes marítimas, principalmente a corrente fria da Califórnia, tá? Então, ou seja, em relação ao clima, você tem a predominância do clima frio. E quais são os 3 fatores que contribuem para isso? Latitude, altitude e as correntes marítimas, principalmente a corrente fria da Califórnia, tá? E a última parte desses objetivos de conhecimento do módulo 5 é a formação territorial da América Anglo-Saxônica, tá? Você tem nos Estados Unidos um processo que foi muito parecido com o processo brasileiro. Aqui no Brasil a gente teve a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias. Lá nos Estados Unidos você teve a divisão nas 13 colônias britânicas, né? Lembrando que Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra, tá? Então a Inglaterra, nesse primeiro momento da colonização, divide o território norte-americano, o território estadunidense, perdão, em 13 colônias, tá? No litoral, né, a partir ali do Oceano Atlântico, e é um processo muito parecido com o nosso, tá? O nosso foram as capitanias hereditárias, lá as 13 colônias. Então a colonização começa ali no litoral, e posteriormente existe a marcha para o oeste, ou seja, que é o processo de você interiorizar a colonização, que nesse primeiro momento fica ali no litoral, tá? A marcha pro oeste, que nada mais é do que essa expansão territorial indo em direção ao interior, né, do território, ela teve uma doutrina religiosa muito famosa, que foi conhecida como Destino Manifesto. Por que Destino Manifesto? Porque eles acreditavam que o povo estadunidense foi um povo escolhido por Deus para governar todo o continente americano, tá? Que eles seriam os responsáveis pela colonização de todo o continente americano. Então eles usam essa doutrina religiosa conhecida como Destino Manifesto para justificar essa marcha para o oeste, tá? Para adentrar a colonização no território, partindo do litoral, tá? E a gente tem no Canadá um processo um pouco diferente, porque o Canadá ele teve colonização dupla, tá? Então, por exemplo, no Canadá você tem 2 línguas oficiais: o inglês pela colonização inglesa e o francês pela colonização francesa, tá? Então, o Canadá ele foi colonizado por Inglaterra e França, tá? Então, o território canadense ele era dividido entre Inglaterra e França, tá? Então, até hoje a França permanece como uma das línguas oficiais do Canadá. Inclusive, você tem cidades dentro do Canadá, estados, cidades em que só se fala francês, tá? E a língua majoritária, né, a língua oficial é o francês, decorrente ainda desse processo de colonização. Tem também
algumas diferenças entre a colonização do norte, né, da América Anglo-Saxônica, e a colonização do sul. Por quê? As colônias que estavam a norte, né, elas tinham um problema em relação às condições ambientais menos favoráveis, né, porque os invernos eram mais rigorosos. Você está mais próximo do norte, então é mais frio, invernos mais rigorosos, você tem uma dificuldade maior de desenvolver atividades como agricultura e agropecuária. Então, nessas colônias do norte, localizadas mais ao norte, você vai ter o desenvolvimento da manufatura, tá? E nas colônias localizadas mais ao sul, onde o clima era mais favorável, você vai ter a estrutura econômica essencialmente rural, ou seja, voltada para as atividades agropecuárias. Então, fica ali uma discrepância muito grande entre, apesar de ser todos colonização inglesa, por questões ambientais, né, você vai ter uma diferença entre a colonização do norte e a colonização do sul dentro de um mesmo território. Ao norte, em função das condições climáticas, que, como eu já disse anteriormente, por estarem mais próximos à região polar, o clima é mais frio, os invernos são mais rigorosos, então não é tão favorável às atividades de agricultura e agropecuária, tá? Posteriormente, você vai ter nos Estados Unidos, além da marcha para o oeste, né, que foi essa saída do litoral em direção ao interior, mas você também vai ter a Guerra de Secessão. O que é a Guerra de Secessão? É exatamente a guerra, quando começam os conflitos pela independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. E mais uma vez, essa divisão entre colônias do sul e colônia do norte vai ser um problema, porque as colônias do norte são justamente as colônias que estão lutando pela liberdade, pela independência em relação à Inglaterra. E as colônias do sul, elas são mais favoráveis a permanecer como colônia, tá? Então, além de você ter uma guerra, né, um conflito entre colônias e metrópole, você tem uma guerra civil também entre as próprias colônias, tá? Na apostila de vocês está indicando um filme muito bom, inclusive o filme chama Lincoln, né, que era o presidente norte-americano na época, tá? E o filme vai tratar justamente dessa luta do Lincoln para manter os Estados Unidos, todas as colônias juntas, unidas, né? E também mostra também a luta dele pelo fim da escravidão, tá? Gente, o processo nos Estados Unidos não é muito diferente do processo aqui no Brasil, tá? Lá também foi utilizada mão de obra escrava, tá? Mão de obra negra, negros africanos foram trazidos para os Estados Unidos, assim como também aqui para o Brasil. E da mesma forma que a gente teve uma luta aqui pela abolição da escravatura, a gente vai ter lá também, tá? Então a apostila está indicando o Lincoln, o filme é muito bom, então eu indico também que vocês assistam como complementação do nosso conteúdo, tá? Então esses foram os 5 tópicos principais do módulo 5, tá? Regionalização do continente, América Anglo-Saxônica, América Latina, as características gerais entre Estados Unidos e Canadá, principalmente os motivos pelos quais eles ocupam maiores posições de IDH, o quadro natural e aproveitamento de recursos e a formação territorial, né? Enquanto você tem no Canadá uma colonização majoritariamente entre Inglaterra e França, nos Estados Unidos você vai ter de início a formação das 13 colônias e a partir dessas 13 colônias todos os processos que vão desencadear a expansão territorial norte-americana, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, a gente vai disponibilizar dias e horários específicos para que vocês entrem em contato com os professores. Todavia, eu estou disponível a qualquer horário, então não se prendam somente a esses horários, esses dias estipulados pelo colégio. Vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento que vocês tiverem dúvida.
Eu preciso que vocês façam os exercícios do módulo 5, né, que é página 318 e página 319, tá? É muito importante que vocês façam o exercício, e é muito importante também que, independente das aulas presenciais ou das aulas online, é preciso que vocês leiam o conteúdo da apostila, tá? É um conteúdo muito denso, não tem como a gente falar de tudo, né? Nem numa aula presencial, tampouco numa aula online. Então é muito importante que vocês leiam o conteúdo da apostila e acompanhem as nossas explicações online e façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, eu tô aqui, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Um beijo e até a próxima!